O mundo de Deus e o mundo dos homens. Qual você faz parte? Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para iniciarmos mais uma gravação da pré-aula, a lição número 13. Nós vamos estar gravando hoje. O tema é o mundo de Deus no mundo dos homens. E hoje nós vamos estar junto aqui, eu, Cavalcante, para falar um pouco sobre a lição de número 13. E para nós finalizarmos, né? Nós vimos que foi um trimestre que falou de todo um processo da igreja, né, no mundo, como que a igreja tem que se portar e também como o mundo está trabalhando para forçar a igreja a mudar alguns conceitos. Mas nós sabemos que a igreja está resistindo porque a igreja não é deste mundo, né? A igreja é de um reino diferente. E nós vamos hoje estar trabalhando em cima desse tema de uma maneira diferente, né? Batendo um papo, Cavalcante, mas eu quero deixar aqui aquele sempre aviso que eu deixo. Irmãos, professores, não deixem de incentivar os alunos a fazer as leituras diárias, semanal, que contém lá. Na aula vocês façam a leitura da leitura bíblica em classe, cada aluno lendo um versículo, para incentivar a leitura também lá na sala de aula e para que os alunos venham ficar ali sintonizados com a aula, né? E também aquele lembrete também dos hinos da harpa, né, irmãos? Eu venho falando sempre aqui para não deixarmos os hinos da harpa morrer, né? Nós vemos que a juventude hoje, poucos deles conhecem as letras dos hinos, mas se nós formos incentivando na escola dominical, para nós vermos as pessoas terem um prazer de ainda louvar os hinos da harpa, que são hinos espirituais, né? São hinos que têm a letra, né, com padrão bíblico, e a gente tem um zelo pelos hinos da harpa cristã, né? Mas nós vamos à lição 13, eu quero já estar aqui passando o nosso irmão Cavalcante, para que ele possa dar suas considerações iniciais sobre a lição 13, Cavalcante. A lição 13, ela é uma lição interessante, né? A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos chegando aí na última aula do trimestre, né? E que possa ter sido uma bênção para os professores esse trimestre, onde a gente abordou muitas questões relacionadas à cultura, o comportamento, doutrina da igreja. E é muito interessante como a gente está vendo como que a cultura ela tem influenciado para o bem, para o mal. E a gente chega no final do trimestre, onde fala sobre esses dois mundos, né? Que são os mundos dos homens e o mundo de Deus. Que é uma temática que vem desde Gênesis, né? Se a gente for ver desde o Gênesis, no capítulo 4 ali, a gente já vê a sociedade de Caim, eles criando uma civilização, formando uma civilização que vai criar mecanismos para suprir a falta ou a carência de Deus quando o Caim ele foge da presença de Deus. Então a gente sempre tem no relato bíblico histórico essa questão dessas duas mentalidades, vamos dizer assim, daqueles que querem servir a Deus e daqueles que não querem ter compromisso com Deus, e eles vão criar meios para primeiro suprir essas suas necessidades e também vão realizar práticas que são abomináveis a Deus, que não se enquadram dentro de um padrão estabelecido por Deus desde o Éden. Então essa é uma temática bíblica que vem há milênios isso aí. Então o que a gente está tratando na lição número 13 é um grande evento histórico, né? E que vai ter um fim escatológico, né? Onde Deus vai fazer a divisão dessas duas classes de pessoas. São aqueles que servem a Deus, né? E que estão inseridos no mundo de Deus, e aqueles que estão no mundo dos homens, que estão afastados de Deus. Então a gente vamos abordar aí nessa lição essa temática aí. Aí a gente vai ver, né, tudo isso que a lição tem tratado. Também é interessante a gente perceber, né, todos os assuntos que a gente estudou desde o início até agora. Então essas últimas lições trabalharam muito a questão espiritual, né, a questão da posição do crente diante de Deus, uma vida devocional, né, como que deve ser a relação nossa com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Mas a gente trabalhou muito a questão relacionada à
a questão da cultura mesmo, né? Como que a cultura ela tem se distanciado de Deus, e a própria lição número 1, né, ela trabalhou esse espírito de Babilônia, que é o espírito que tem reinado, vamos dizer assim, no mundo secular. Hoje, nessas lições, a gente trabalhou muito essa questão do secularismo, da questão do humanismo, né, o homem voltado para si mesmo. E aí a gente tem entrado nas questões pautas progressistas, teologias progressistas, a questão da próprio aborto, a questão da homossexualidade. Então a gente tem visto como que a sociedade tem se afastado dos princípios bíblicos, que foram os princípios que norteou a igreja por um grande período da história, né? Então a gente vai trabalhar muito mais essas questões aí certamente nessa aula. Mas é o fechamento de um trimestre onde a gente tratou, podemos dizer assim, o mal que nos aflige por meio da cultura e como que o cristão deve se comportar diante dessa cultura que ela tem sido uma afronta contra aquilo que Deus tem estabelecido. E eu sempre digo, a Igreja de Cristo nunca vai perder, ela nunca perdeu. Agora, o cristianismo, como a gente conhecemos, né, que o cristianismo ele envolve muita coisa. O cristianismo, você pode colocar dentro do cristianismo a igreja católica, a igreja protestante, são tudo que é associado a Cristo, você pode colocar. E a gente tem a questão da cristandade, que é a cultura que molda tudo isso aí, onde a gente fala muito sobre a questão da cultura judaico-cristã. Então, só que aí dentro disso nós temos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é composta de pessoas remidas, lavadas pelo sangue de Jesus, e essa igreja ela é vencedora. Essa igreja jamais perderá, ela vai triunfar e o Senhor vai buscar a sua igreja em breve, eu creio. Eu acho interessante, Cavalcante, nós estamos aqui iniciando, foi um comentário que eu tinha feito até com o Kelvin, que nessa lição aqui, nós vamos tratar um pouco do nascimento original de Cristo, da implantação do reino de Deus, né, com o mundo de Deus espiritual que nós estamos hoje vivendo, que a igreja vive, mas a gente pode remeter lá a Gênesis também, e a gente percebeu que Deus também, num certo momento, se preocupou quando ele percebeu que os filhos de Deus estavam se casando com as filhas dos homens, e ali estava havendo vamos dizer assim, algo fora do padrão, que dali até a Bíblia relata que saiu os valentes e tal, e a gente percebe que Deus sempre se preocupou com essa parte de que esteja separado o reino de Deus do reino dos homens, do mundo. E a igreja foi implantada quando Jesus nasceu e quando ele fez o sacrifício vicário da cruz, que cumpriu tudo a palavra de Deus, que nasceu a igreja ali, a gente percebe que a igreja veio com padrões. Deus montou padrões para a igreja, pilares de sustentação, que vem segurando a igreja durante esses 2000 anos. Tudo isso que nós tratamos nessas lições aí, toda essa desconstrução que o mundo tentou fazer, da mulher, do homem, da masculinidade, da feminilidade, ela foi resistida pelos pilares da Bíblia, que nós vamos tratar nessa lição aqui, pelos pilares que Deus deixou para a construção da igreja, né? Que nós vamos ver aqui. Então, para nós darmos início aqui, no textuário, eu vou ler só o textuário, nós vamos tratar hoje aqui só temas, nós não vamos estar lendo tudo como eu faço sempre, mas eu vou ler o textuário pelo menos para nós entendermos aqui. O textual se encontra em Mateus capítulo 1, verso 23, que diz assim: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então aqui é o nascimento virginal de Jesus, a concepção de Jesus como homem, se deu porque Deus tinha prometido que na semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, nasceria um que seria que venceria a morte, o pecado. E aqui nós, para darmos início à lição, nós tomamos o texto áureo como base para mostrar que quando Jesus nasceu, cumpriu-se o que Deus prometeu no Gênesis e o que foi também profetizado por Isaías, que ele falou que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então a gente percebe que ali estava nascendo o reino de Deus, estava sendo implantado o reino de Deus na terra, para os homens poder usufruir desse reino, né, Cavalcante? A gente percebe que o que é que nós temos que ver? Temos que analisar os padrões do reino de Deus e analisar os padrões do reino do mundo, né, do reino dos homens. Então, assim, eu acho que está bem clara a lição, os padrões de um, padrão de outro, nós vamos tratar um pouquinho mais na frente, né?
Lucas 17, 21 vai dizer, Lucas escreve, né, diz que Jesus, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, Jesus, quando ele encarna, eu vou colocar ele fisicamente, eu vou colocar só para entender, né, que o reino de Deus ele é espiritual, mas a gente podemos sentir a presença de Deus agora no nosso meio. E Jesus, ele é o símbolo máximo do reino. Ele é o rei que incorpora tudo aquilo que o reino representa. Então, o o Jesus, ele é a pessoa que implantou o reino de Deus a partir da sua encarnação. Então, quando Jesus ele vem à Terra, o reino de Deus então agora é implantado. Ele começa a avançar. Ele fica visível agora por meio da pessoa de Jesus. Então, por isso que a encarnação de Jesus é tão importante, porque ele não só o reino de Deus ele está presente, mas o próprio Jesus é aquele que encabeça o reino, é ele que estabelece o reino dentro daquilo que nós vimos acontecer hoje. E aí, né, a gente está falando só na questão da pessoa de Jesus, e como que a encarnação de Jesus é importante, porque ele tomando forma humana, ele agora é o representante desse reino, e é interessante que ele representa tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto físico, né? Paulo, quando vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, então ele encabeça essas duas realidades. Então Jesus ele é o símbolo máximo porque ele é o Deus que se faz presente na realidade da nossa história. Então a encarnação de Jesus é importante por isso. Ele trouxe uma ligação, né, Cavalcante, de Deus com os homens, porque essa ligação estava cortada, né? De acordo com a Bíblia, o pecado tirou, né, nós da presença de Deus. E Jesus, com essa encarnação, ele veio ao mundo como homem, ele tornou a trazer de volta o reino de Deus à presença do homem e levou o homem à presença do reino. Quer dizer, ele é esse ego de ligação, como você falou. É como se Jesus tivesse pegado na mão do homem e pegado na mão do Deus Pai. E tivesse feito essa ligação, tivesse religado, né? Trazido novamente o reino de Deus à terra, agora num formato espiritual, porque nós sabemos que Deus, no Velho Testamento, tentou de várias maneiras ter um povo só seu, e nós vimos que falhou, a ponto de Deus ficar 400 anos sem falar, até chegar à plenitude dos tempos, em que Jesus viria para estabelecer esse reino que não fala, esse daí não ia falhar mais, não vai falhar, esse não falhará. A gente sabe que esse é infalível. Por quê? Porque é o próprio Jesus, como Deus e como homem, que encabeçou. E ele é o dono dessa igreja, né? Ele é o dono desse povo. Então nós percebemos isso. Então nós vamos tratar disso agora, como nós já falamos da encarnação de Cristo, né? No tópico 1. Nós vamos aqui estar adiantando um pouco para nós não estendermos muito essa aula, mas a gente vai falar agora um pouco sobre essa mensagem do reino, né? Como que essa mensagem do reino, ela traz para nós esperança, traz para nós certeza, traz para nós, vamos dizer assim, algo diferente do que nós temos no mundo, né? Porque o mundo tem um papel, o mundo tem a sua mensagem, o mundo tem, vamos dizer assim, procurado mostrar algumas coisas para agradar o homem, mas ao mesmo tempo distancia o homem de Deus, né? E nós vemos que através da encarnação de Jesus, da implantação da igreja, veio uma nova esperança, né? Veio algo diferente. Só que não veio de graça. Houve um preço. E por haver um preço, também tem um preço para se entrar nesse reino. E é o que nós vamos tratar aqui na lição, né? No tópico da lição. Nós fizemos uma boa introdução aí, né? Do reino de Deus, a encarnação de Jesus. E nós vamos aqui ao tópico 2, onde a gente vai ver a mensagem do reino. Qual é essa mensagem? Então, a mensagem do reino é arrependei-vos. Né? É o slogan. Hoje a gente foi usando uma palavra moderna. O mundo tem um slogan, né? O mundo é assim, sirva-se à vontade, que é o hedonismo na veia, né? Então você tem um mundo cada vez mais caminhando para a imoralidade, para comportamento, padrões que são contra a palavra de Deus. Isso é notório. Hoje nós estamos gravando aqui, nós temos nossa Suprema Corte legislando em questões de droga, liberação de droga. Nós temos também questão de aborto, que é uma questão que em muitos países do mundo hoje tem sido banalizado. E nós temos visto o grau da imoralidade que as pessoas têm
chegado hoje. Então, a mensagem do reino é arrependei-vos. Ela não mudou. Arrepender do quê? Arrependimento dentro do reino, porque o reino de Deus, ele não pode ser visto. Eu não posso olhar e falar assim, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está ali. Jesus falou isso, né? Ele falou, então, quando vir alguém falando isso aí, não vai não. Porque... eu não consigo enxergar o reino. Agora eu consigo sentir a presença do reino como a transformação que essa mensagem faz. Porque quando a mensagem do reino é arrependei-vos do quê? Do pecado. Então, quando eu me arrependo do pecado, eu entendo a mensagem do reino, vai haver o quê? Transformação, que até o tópico trata isso, que é a questão da metanoia. É a mudança de mentalidade. Então, aqueles que ouvem a mensagem do reino e dão importância para ela, Deus, por meio do rei, Jesus, ele transforma essa pessoa. Então, a mensagem do reino é arrependei-vos. Então, não tem outra mensagem. E essa mensagem é a que está sendo proclamada há mais de 2000 anos. E a gente percebe que é essa mensagem que, às vezes, deixa o mundo, vamos dizer assim, deixa o mundo de uma maneira que quer pressionar a igreja. Por quê? Porque a implantação do reino de Deus é uma implantação interior. É algo que vai nascer de dentro para fora, com princípios. O primeiro princípio é o do arrependimento. E a partir desse momento do arrependimento, o que é que a gente percebe? Diminui a questão do pecado na vida do homem. Não acaba, né? O pecado não acaba. O homem continua pecador, o homem continua com a, vamos dizer assim, a raiz do pecado. Mas o que passa a acontecer na vida do homem que deixou o reino de Deus nascer, que arrependeu? Ele passa a lutar contra isso. Lutar contra a imoralidade sexual, lutar contra a dissolução do casamento, contra a homossexualidade, lutar contra as coisas que vai afetar a seu caráter, né? A sua vida espiritual. E aí nós sabemos que dentro disso gera no homem uma nova vida. E essa nova vida é através de quê? Da oração, do jejum, da palavra de Deus. A pessoa começa a buscar os padrões do reino de Deus. Porque outrora nós tínhamos o padrão do mundo. Nós vivíamos segundo a concupiscência do mundo. E há um choque quando dentro de você nasce o reino de Deus, você se arrepende e você busca o quê? A mudança. E aí entra isso que você falou, a metanoia. Entrando a metanoia, a mudança de mente, aí há um confronto com o mundo. Aí entra aquilo que Jesus falou, que o reino de Deus é tomado à força. Por que é tomado à força? Porque nós temos que impor força para lutarmos contra o mundo e aplicarmos dentro de nós o reino de Deus, os pilares do reino de Deus, né? Que é a partir do arrependimento. Né? A gente percebe que isso acontece na vida de quem verdadeiramente aceita o reino. Sempre vão haver aqueles que vai estar misturado, né, Cavalcante? E aí a gente tem que ter, só para recapitular, nós temos o rei, que é Jesus, né? Aquele que é o responsável pelo reino. A gente tem a mensagem do reino, que é arrependei-vos, e aí a gente tem os valores do reino que são listados aqui na revista. E o próprio Paulo, né, em Efésios 5:8, que é uma referência da revista, de porque no outro tempo ereis treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, ouviu-se a mensagem do reino, qual que é? Arrependei-vos, ok. Arrepender é o que? É mudança, é transformação de mente. Então, aquele que era desonesto, seja honesto. Aquele que falava mentira, fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que é adúltero, não pode adulterar mais. Entendeu? Aquele que casava e que não dava valor ao casamento, agora tem que dar valor ao casamento. Então, é uma mudança de atitude. Então, essa mudança de atitude é por quê? Porque agora eu me transferi de reino agora. Né? Eu sou inquilino, agora eu fui expulso da antiga casa onde eu estava, tirado à força pelo um ato sobrenatural de Deus, e agora eu faço parte da família de Deus, eu habito na casa de Deus. Então valores do reino, onde Jesus esboça ali no Sermão do Monte no capítulo 5, e que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, então ali nós temos toda uma questão de como aqueles que fazem parte do reino de Deus, como que eles devem se comportar dentro do mundo dos homens, né? Onde esse mundo corrompido, esse mundo que vai de mal a pior, esse mundo que está no seu fim, que será destruído,
mas como filho de Deus que emana os valores do reino, a gente deve viver dentro desses valores. Tá? Ainda que a gente sabe, às vezes, a gente fala, o mundo está de mal a pior, a gente tem que ser a referência. As coisas estão difíceis, a gente tem que trazer a palavra de conforto, a palavra de incentivo, a palavra de encorajamento. Por quê? Porque a nossa expectativa, ela não está baseada no reino dos homens. A nossa expectativa, aquilo que nós cremos, está baseado no reino de Deus. E o reino de Deus, ele não está concluído ainda. Esse é um ponto. E a gente tem que achar também interessante, assim, ó, a partir do momento que a gente passa a fazer parte desse reino, a partir do momento que a gente está emergido no corpo místico de Cristo, né, da igreja de Cristo, que nós cumprimos ali, né, procuramos cumprir a palavra de Deus, procuramos buscar a presença de Deus, demonstrar os valores do reino, aí nós passamos também a usufruir das bênçãos do reino, né? Que é o nosso segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino de Deus. O que é que acontece? Essas bênçãos, ela vem, vamos que quase que automático. Porque qual é a primeira bênção que nós recebemos no reino de Deus quando nós nos arrependemos? É o que? A remissão dos pecados. Porque outrora nós estávamos mortos em pecados. E com a morte vicária de Cristo, ele nos deu a oportunidade, né, de nos tornar novamente filhos de Deus, de, através do seu sangue, purificar os pecados do homem. Então essa primeira bênção que nós recebemos foi a bênção de nossos pecados serem perdoados. Nós vemos que todo o Antigo Testamento trabalha num processo de cobertura de pecado, desde o jardim do Éden, do primeiro pecado, em que Deus fez ali o sacrifício do animal inocente para cobrir a nudez do Adão. Nós estamos trabalhando um período só com cobertura do pecado, até que chegou a plenitude dos tempos, chegou Jesus. E aí, através de Jesus, que se tornou homem, que só podia remir pecado se ele se tornasse homem, para poder vencer ali o pecado na carne, né? E aí nós sabemos que a partir desse momento nós recebemos a primeira bênção do reino. Através do arrependimento, a primeira bênção é perdoar nossos pecados. E a partir do momento que nossos pecados são perdoados, nós já estamos emergidos na igreja mística de Cristo, no reino de Deus. Aí passamos a usufruir de todas as outras bênçãos que nós temos, né, Cavalcante? Do reino de Deus. É porque essa bênção do reino de Deus, que é a remissão dos pecados, ele vai mudar toda a minha perspectiva de mundo, perspectiva de vida, como eu olho para o mundo. Verdade. Criado por Deus, como eu olho a relação comigo mesmo, com Deus, a minha vida diante de Deus, uma vida de piedade que a gente fala. E também a relação da família. Por quê? Porque agora a gente não está mais preso na questão escravo do pecado. A gente não é mais escravo do pecado. A gente não está sob um jugo que nos aprisiona. Então, a bênção do reino é essa libertação por meio de Cristo Jesus. Então, agora eu sou livre. Livre para quê? Eu sou livre para viver uma vida como herdeiro, como co-herdeiro de Cristo. E aí, eu sempre, quando aparece essa palavra, é a questão de filhos por adoção. É claro que hoje a palavra adoção, ela não vai ter tanto o significado, mas dá uma ideia, né? Uma pessoa a pessoa adotar um filho que não faz parte da sua família, e você vai dar o seu nome para uma pessoa, uma pessoa de posse ou não, você vai deixar seus bens para aquela pessoa. E a questão da associação com o nome da família, né? Aquela pessoa que até então não tinha, era um órfão, ele não tinha para uma família. Mas quando a gente fala isso, imagina quando Paulo falava essa palavra no mundo antigo, onde 80% das pessoas eram escravas, ou seja, as pessoas não eram donas de si mesmas. E aí, quando falou, vocês foram adotados. Adotado dentro da perspectiva do mundo antigo era o quê? Era você receber a autoridade. Agora você tem a mesma autoridade de um filho legítimo. Então uma pessoa que era adotada no mundo antigo, ele vinha, fazia parte da família, ele tinha todos os direitos, ou dependendo da condição, ele tinha até mais direito que um filho natural. Então quando nós estamos no reino de Deus, recebemos uma das bênçãos que nós recebemos a autoridade de Deus. Primeiro, para quê? Para vencer o pecado. Para dizer não ao pecado. Então, porque se a mensagem é arrepender-vos, né, transformar
transformação. Então agora eu sou revestido de autoridade para vencer primeiramente o quê? O pecado. Porque agora o crente, Paulo vai trabalhar isso em Gálatas, ele não está aprisionado com o pecado. Então o primeiro ponto aqui, a primeira bênção, é livre. Outro, é a proclamar esse reino, é proclamar essa mensagem para outras pessoas. Por quê? Porque eu fui livre. Se eu fui livre do pecado, eu também quero que as outras pessoas sejam livres do pecado. Então eu recebo a autoridade para proclamar o reino. E a gente poderia linkar outra coisa também, muito dentro daquilo que nós temos trabalhado nesse trimestre, que é a questão da cultura que é contra nós. Essa cultura que é uma contramão, que é uma desobediência, uma afronta contra Deus. Então, estar no reino de Deus é expressar os valores desse reino. Então, hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas são intolerantes, as pessoas odeiam umas às outras, as pessoas falam o que vem na mente, né? Hoje, por causa do advento das redes sociais, muitas coisas que a gente fala em redes sociais, a gente jamais falaria cara a cara com uma pessoa. Verdade. Mas a pergunta é, deixou de ser ofensivo, deixou de ser desrespeitoso? Então, um cristão que é pertencente a esse reino, ele não vai aderir a essas práticas. Então, porque nós, dentro do reino de Deus, a gente não vence as coisas com força e nem com violência, mas pelo Espírito do Senhor, como diz Zacarias. Essa questão de adoção é interessante. Nós percebemos que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, né? Então, o Paulo vai pregar aos gentios e vai anunciar o evangelho aos gentios, e a gente percebe que quando a gente vai fazer uma adoção, você tem um filho natural, seu sangue já é seu, obrigação sua. Mas quando você vai fazer uma adoção, você faz aquela adoção por amor, né? Então eu percebo isso também como Cristo, ele amou tanto, né? Ele amou tanto, ele deu a sua vida para poder nos adotar como herdeiros, co-herdeiros do reino de Deus. Então essa parte de amar, de expressar um amor por quem já estava perdido, pelo pecador, isso dá uma noção de como que o reino de Deus é, como que é Jesus, como é fundamental o papel de Jesus nesse reino, e como o rei dos reis, né? O rei ele é o rei do reino, comanda tudo. E nós estamos como súditos, mas ao mesmo tempo como cordeiros. Cordeiros de quê? Cordeiros da bênção futura, cordeiros do reino de Deus. Aqueles que vão receber as bênçãos que foram prometidas desde Abraão, né? A gente tem que entender isso. E aí essas bênçãos, a gente recebe elas aqui, através de uma vida que é transformada, de uma vida que tem uma mudança, né? Também como nós vamos receber a vida eterna com Deus, que é a maior bênção, né? O que nós esperamos. Então a gente percebe aqui que, para nós fecharmos esse tópico, que há benefícios em servir o reino de Deus. Vale a pena servir o reino de Deus. Nós percebemos que mesmo que o mundo, mesmo que o reino dos homens esteja nos pressionando, vale a pena ser crente, ser fiel a Deus, ser servo de Deus, né? Que nós vamos ver aqui no tópico 3, que eu estou caminhando um pouco mais aqui nessa lição hoje, é que também há os males, nós vamos ver agora os males de uma vida no mundo. Como nós mostramos o reino de Deus, as coisas boas, nós vamos agora falar um pouco aqui sobre os males de uma vida no mundo. E como nós éramos antes, né, Cavalcante? Nós vamos ver nós aqui agora num passado aí distante, né, que tem alguns anos que nós somos servos de Deus. Você tem mais de 20 anos, eu tenho 20 anos, então... Mas nós vamos ver como éramos nós lá, né? Relembrar um pouquinho aqui, que havia males na vida nossa lá. E que nós, com a chegada do reino de Deus, nós fomos gradativamente tentando mudar essas coisas, né? Com a palavra de Deus e com a obediência, com o arrependimento. E sendo coisas que vai cada dia agregando. Mas nós temos que falar isso aqui também para os irmãos dos males, né? Do reino dos homens. Que nós estamos fazendo aqui a comparação. O reino de Deus dentro do reino do mundo aí, né? Nós estamos plantados no mundo. Jesus falou, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, mas nós estamos vivendo no mundo. Não podemos nos esconder. É como você falou, nós temos que nos levantar, anunciar esse evangelho do reino e ao mesmo tempo resistir. Mas há males, né? E um dos primeiros males é o quê? A escravidão do pecado. João 8,34. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, e a palavra servo aqui já está mais... ela tá dando uma maciada na cara, é escravo mesmo. É escravo mesmo, né? É o que está dizendo o tema aqui da lição. 2 Pedro vai dizer lá no capítulo 2, versículo 9, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Então,
Hoje nós vivemos um mundo que... O mundo dos homens hoje é um mundo de escravidão. É um mundo que escraviza as pessoas por meio da idolatria. Hoje nós vemos aí a questão da imagem, da autoimagem. Então, já há relato, teve até uma das nossas lições que tratou isso. Há pessoas que fazem cirurgia plástica porque ela, quando ela vai fazer uma selfie, então ela faz toda aquela questão do filtro e aquele filtro, ela se vê naquilo ali. Então, quando ela tem uma condição financeira que consegue, ela quer se projetar naquela imagem, ela quer ser aquela imagem. Ela paga para ser parecida como um filtro que ela está fazendo para aparecer que aparece nas redes. Então, a questão da imagem, a idolatria do corpo, a idolatria do próprio ser. E também a gente tem os vícios, né? Hoje nunca se viu uma sociedade tão viciada em tantas coisas. Eu lembro que sempre que eu falava de droga para minhas filhas, eu nunca disse que droga é ruim. No sentido de a pessoa experimentar aquela sensação que a droga traz. Isso é muito bom. Dizer que isso é ruim, por que as pessoas usam droga? Elas usam droga porque a sensação é muito boa. Só que o que vai acontecendo? Quem já usou droga sabe. Quando você vai usar qualquer tipo de droga, a primeira vez, a sensação que você sente é algo assim que é algo muito novo, é algo muito prazeroso. Só que para você, quando você começa a usar muito, para você sentir aquele prazer que você teve na primeira ou na segunda vez, você precisa aumentar a dose. Uma quantidade. Você vai ter que aumentar a quantidade. Cada vez que você vai aumentando a quantidade, aquilo vai te viciando. E aí você fica preso desse desejo. Então, isso vale para drogas proibidas, ilícitas, isso serve para drogas o álcool, né? lícitas como álcool, que exemplo, né, por isso que é viciante. Então e aí isso, uma pessoa que é inclinada para esse tipo de coisa, nós dizemos que o pecado ele é no singular, mas a pessoa assim deixou levar para um desejo. Eu estou dando um exemplo aqui por meio de drogas, mas essa pessoa pode ser viciada, por exemplo, em pornografia. Essa pessoa pode ser viciada em comer. Entendeu? Então... Viciada em, sei lá, em coisas que às vezes a gente pensa assim, não vai fazer mal nenhum, mas o problema não é a coisa em si, é o tempo que a pessoa perde. Por exemplo, viciado na internet, viciado em redes sociais. O cara fica 8, 10, 12 horas por dia da vida dele em algo inútil, né? É aquilo que te aprisiona. Tudo que aprisiona, né? O vício é tudo que te aprisiona. E a gente percebe também assim, ó, a partir do momento que a gente está escravizado por algo, aquilo se torna senhor de nós, se torna servo daquilo. E a partir do momento que você se torna servo, você perde o controle. É por isso que a gente luta muito contra isso, contra o álcool, contra as drogas, contra o sexo ilícito. Por quê? Porque acaba aprisionando as pessoas. E essa prisão, as pessoas pensam que só é no corpo. Mas não é uma prisão que é só no corpo. É uma prisão que aprisiona o corpo físico e ao mesmo tempo aprisiona a alma da pessoa. Espiritualmente a pessoa se acaba. E aí onde entra o que? Os males que vai afetar a pessoa no campo espiritual, que ela se distancia de Deus cada vez mais. Aí só tem, né, que isso aí é tudo os males que estão no mundo. Por exemplo, aí a gente falou do reino, dos valores do reino, e aí, evidentemente, isso aqui poderia ficar muito claro, né? Um cristão não deve se deixar ser um viciado, seja no qual for. Então, eu sei eu sei que existe crentes que estão escravizados no pecado, que é algo que é antibíblico, vamos dizer assim. Em que sentido? Se você nasceu de novo, é nova criatura, você não pode se deixar. E quando a Bíblia fala de novo convertido, uma pessoa que agora foi adotada na família de Deus, o encorajamento é para vivermos uma vida no Espírito. Paulo diz isso em Gálatas, Paulo diz isso em Efésios. Então, nós somos encorajados a viver uma vida e agradar a Deus. Então, um crente que se deixa se aprisionar, e a palavra é deixa-se aprisionar, né? Ele se aprisionou de uma forma voluntária, porque ele já recebeu autoridade, poder para vencer o pecado, entendeu? Ele pode, que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, né? E Deus permite, mas ao mesmo tempo ele dá o escape. Então a tentação é humana, o socorro é sobrenatural. Então uma pessoa pode ser tentada? Sim, ela pode ser tentada. Eu vou dar um exemplo muito assim ralo. Eu não vou tentar não dar exemplo específico. Mas vamos pegar uma pessoa que se converteu e ela tinha uma determinada prática na vida dela lá no mundo.
ela vem para Cristo, ela aceitou, ela agora se converteu verdadeiramente, né? Vamos pegar um caso que a pessoa se converteu mesmo verdadeiramente, aceitou o evangelho. Só que a pergunta que a gente pode se fazer, essa pessoa vai ter que retornar, vamos pegar um exemplo, ela vem para a igreja, está no culto, aceita Jesus. Só que essa pessoa tinha uma prática na vida dela lá pecaminosa. E ela vai ter que retornar para a vida dela, ou seja, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que ser uma dona de casa, ser um homem, ele vai viver a vida dele. Aquele desejo vai apagar de uma hora para outra? Evidentemente que não. Só que aí ele vai ter que lutar com aquilo. Só que agora ele tem a autoridade, ele tem o poder do reino de Deus. Tem um domínio, né? Para dizer não. Ele pode dizer não e pode vencer. Tá? Então, é porque ele saiu, a gente leu aqui, ele saiu das trevas e foi para a luz. Então agora ele foi revestido de autoridade, né? De poder para vencer isso daí. Então a pessoa, o mundo escraviza por meio de qualquer tipo de coisa, seja vício, idolatria, mas o reino de Deus, ele resgata a pessoa deste mundo de escravidão do pecado. Então a gente também tem que entender, irmãos, que há uma questão disso aí também do mundo espiritual, do pecado, do mundo espiritual. Que às vezes a gente pensa que vai fazer mal só agora, só na carne. Mas o homem tem que entender o seguinte, que todos esses males vai prejudicar agora, na carne, e vai prejudicar o homem que na ira futura. Né? Quando vir a ira de Deus sobre os homens, sobre a terra, quem estiver nessas práticas vai pagar um preço alto. E qual é esse preço? Vai perder a sua salvação. E aí não vai ter mais um retorno. Vai ser algo que você vai viver eternamente naquela condenação. Enquanto vida, arrependimento pode acontecer. Enquanto vida, mudança pode acontecer. Agora o que nós temos que entender é o seguinte. Quanto ao mundo, o papel dele é o quê? É mundanizar. Quanto ao reino de Deus, qual é o papel? É trazer os pilares do reino para salvar, para libertar, para curar. Como você falou, Deus liberta o homem passa a ter controle novamente, que ele tinha perdido. A partir desse momento que ele tem um controle, ele tem que manter esse controle. Ele não pode deixar perder esse controle de novo. Se ele voltar a antigas práticas, a condenação dele é igual a quem nunca chegou a Cristo, né? E nós estamos vendo aqui que esses males da vida do mundo, do reino do mundo, esses males eles vão afligindo a pessoa dia a dia na carne e vai afligir a vida eterna. Às vezes a gente fica preocupado só com a carne agora, com o pecado agora, com o escândalo, com as coisas que vão acontecer aqui. Mas e na vida futura? E na vida eterna? Que lado você quer estar? No reino de Deus ou no reino das trevas? Porque nós estamos às vezes pensando só aqui. Não é verdade? O tópico 3 ele trabalha muito da questão, né, da escravidão do mundo. Como que o mundo ele escraviza as pessoas. E aí, qual é a consequência disso? Uma vida de vício, idolatria, imoralidade. Então, é assim que as pessoas estão, escravas. Qual é a consequência de uma vida dessa? A consequência da vida dessa é a condenação eterna. É a condenação por toda a eternidade. E aí, por quê? E a gente tem relatos bíblicos que isso aconteceu. A gente vemos, porque isso é uma desobediência àquilo que Deus estabeleceu como correto, como certo, como piedoso, como santo. Então, a gente viu o relato lá no Éden, quando os primeiros pais desobedecem, qual foi a punição? Eles foram expulsos do jardim do Éden. E aí depois a gente vai ver uma geração que surge depois deles serem expulsos e por um período de tempo eles também se corrompem. E qual é a sentença de Deus? Deus manda o dilúvio. Morte. Então Deus sempre julga o pecado com justiça. Então a gente tem no relato histórico bíblico como que as pessoas que vivem de uma forma escravizada pelo pecado, elas terão uma condenação eterna. Então elas não ficarão impunes por causa desse pecado. A gente fala, a gente vê tantas coisas acontecendo, tantas coisas que a gente nem cabe nem relatar, né? Hoje a gente tem tráfico de pessoas, a gente tem pessoas que estão enfim, maltratando outro ser humano, usando a sua autoridade, seu poder para poder subjugar as pessoas. Isso, Deus está vendo tudo isso. E vai cobrar, né? Vai chegar um isso dia que Deus não vai cobrar. Está fora da justiça de Deus. E no determinado tempo, pelo varão ao qual ele escolheu, Jesus Cristo, vai ser julgado este mundo. Entendeu? Então, quem vive uma vida de pecado e está escravizada no pecado,
E se continuar nesse tipo de prática, ele será condenado eternamente. Mas aí, né, só para não acabar com isso, por isso que a gente falou do reino. A mensagem do reino e de um Salvador, que vem resgatar a pessoa deste mundo corrompido. Interessante que às vezes as pessoas hoje no mundo, elas ficam pensando, eu vou pecar, eu vou viver a minha vida, porque vai acabar, vai ter né, vai ser aniquilada aqui a carne. Mas nós temos relatos bíblicos que há vida após a morte. Nós vemos lá Lázaro e o rico, lá está uma passagem clara que há vida eterna, tanto para condenação quanto para a salvação. Nós vimos lá o Lázaro no seio de Abraão. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo o rico na situação que estava. E tem gente achando que vai dar para consertar depois que morrer. E não vai dar. Tem crente da igreja achando que vai dar para consertar. Tem que ter cuidado, porque nós estamos participando do reino de Deus. O reino de Deus tem padrão. O reino de Deus tem, né, vão ser os princípios. E nós temos que entender que essa lição está falando o mundo de Deus no mundo dos homens. Nós estamos aqui. E aqui, como servos de Deus, como livres, como fomos libertos pelo Senhor do pecado, nós temos que mostrar ao mundo os valores do reino de Deus. Ensinar o mundo. Nosso papel é ensinar. É trazer as pessoas do mundo para a igreja. E às vezes nós estamos fugindo desse papel, né? E na nossa conclusão, Cavalcante, eu vou aqui deixar aberto aqui, você fazer suas conclusões finais, para nós fazermos um apanhado, né, de, sei lá, toda a lição. Teve aí 13 lições, né, que falou muito bem de todo esse assunto que o mundo quer implantar, né, e como a igreja resistiu. Eu queria que você fizesse as suas considerações para nós encerrarmos aqui a lição. Eu estou lendo um livro chamado Teologia Bíblica de Missões. E a conclusão, ela trabalha muito em cima da ideia do livro. Tudo que a gente estudou hoje, a gente vê que a maioria das coisas, elas se dão por meio jurídico ou por meio político. Ou os dois ao mesmo tempo, né? E a gente vê que no meio disso, a gente tem sempre uma sociedade que parte dela ela é imoral, corrupta, que isso vai muito dentro daquilo da intenção do coração do homem que foi destruído, que foi a sua questão moral. Então a gente sempre vai ter essas coisas culminando e a gente vem vendo o mundo, ele a cada dia mais ele está desprezando os valores que o cristianismo ele propôs e que ele tem implantado dentro do mundo ocidental, vamos dizer assim. Então a gente estudou muito como que essas pautas hoje elas têm sido uma afronta contra a igreja, contra os princípios e valores cristãos. É um ponto. Agora, a restauração, a remissão não vai vir por meio de política. Então não é a política que vai nos libertar da opressão do pecado. Não é. Não é por governantes, não é por meio social, econômico. Então o nosso socorro não depende disso, porque o problema do homem não é o meio social onde ele está. O problema do homem não é a condição financeira que ele tem. O problema do homem não é o que um político decide ou não decide o que a gente vai fazer. O problema do homem é o pecado. É o pecado que habita no homem e que esse mal só pode ser restaurado por meio de Jesus Cristo. Não existe outro meio. E aí quando você tem uma sociedade cujos valores implantados são valores bíblicos e cristãos, esta sociedade ela tem uma tendência muito maior de ser uma sociedade mais justa. Mas só que essa sociedade ela não será remidora, né? Ela vai mostrar as características do reino. Você está vendo? O reino de Deus ele não é externo, mas eu consigo, por meio de pessoas transformadas que foram alcançadas pela mensagem do reino de transformação, eu consigo melhorar alguns aspectos da sociedade, do lugar, da cidade onde eu estou. E o cristianismo, ele é fato, ele fez isso na história. Entendeu? Então o reino de Deus pode ser visível por meio dos valores a qual os filhos de Deus, dos filhos do reino, eles vivem na sua vida. Então é dessa forma. E aí você até colocou uma coisa interessante. Essa forma de viver mostra que a mensagem ela é transformadora, que ela realmente redime as pessoas e aponta, assim, um reino futuro, eterno e perfeito. A gente percebe que quando Jesus chegou, os israelitas, eles esperavam um Jesus libertador,
do momento que eles estavam passando, um momento político, né? Quando você está falando. Só que Jesus não veio para libertar o homem naquele momento. Jesus não era político, Jesus não ia fazer parte daquele reino humano no momento. Ele veio para implantar um reino dentro de outro reino, que é o reino interior, o reino de Deus, o reino transformador. E os israelitas não entenderam no momento, né? É tanto que eles estão esperando ainda a vinda de Jesus, que vai acontecer. Os próprios apóstolos em Atos, eles falam assim, quando é que você vai restaurar o templo? Ou seja, quando é que vai... Quando o jugo de Roma vai cair? Vai cair, né? Até eles também estavam em dúvida. Mas nós percebemos que nessa lição deu bem para ficar claro, irmãos, a questão do reino de Deus e do homem, do reino dos homens. A gente tem que entender que nós fazemos parte do reino de Deus. Essas 13 lições nos deu, assim, parâmetros de como o mundo age e como a igreja age. E aí cabe a nós sermos a resistência. Não podemos ficar preocupados com o mundo, né, Cavalcante? Nós temos que ser resistência com político, com o que vão aprovar, deixar de aprovar no campo judiciário, com leis que vai vir, com fome ou com peste. Não temos que estar preocupados. Nós temos que estar preocupados como estamos nós dentro do reino de Deus, né? Então, assim, eu quero agradecer, Cavalcante, foi muito bom. Eu nunca tinha participado assim na gravação dupla, né? Só vim aqui sozinho falar, fica muito monótono, mas quero dizer que foi muito boa a experiência. Agradecer aos irmãos, professor de escola dominical, que vocês aproveitem aí, né? Do conteúdo que nós gravamos. Espero que seja bênção na vida de vocês e também das pessoas que ainda não estão nesse reino, né? Que chegue a mensagem longe aí. Quero pedir que vocês venham compartilhar, venham curtir, venham fazer seus comentários. Essa semana recebi um comentário muito bom de uma moça pedindo um conselho. Até falei com ela que estaria disponível para aconselhar juntamente com a minha esposa no que for necessário para ajudar ela. E eu estou percebendo que está tendo frutos. E quero, assim, agradecer a vocês e pedir oração por nossas vidas, pela vida do grupo, né, de mídias que está trabalhando muito aqui, que a gente está aqui falando, mas por trás de nós tem pessoas que estão trabalhando muito. E quero agradecer. Cavalcante, Deus abençoe, foi muito bom, viu? Também só quero louvar a Deus, né, pelos irmãos, pelo esse tempo que a gente tem tido aí no meio do canal. Claro, pedir para aqueles que ainda não são inscritos, que possa se inscrever, né? A gente está vendo que o canal está crescendo bastante. Você possa comentar, fazer as observações necessárias, compartilhe o conteúdo. E outra coisa, né? Já vou deixando, nós estamos gravando aqui, acho que é início de setembro, né? E aí eu quero pedir para os irmãos, principalmente os irmãos que são obreiros da nossa igreja, a gente vai fazer um trabalho de uma pré-conferência, né? No cartaz que vocês estão lá vai estar conferência escatológica. Vai estar um pastor amigo nosso, Thomas, um especialista nessa área de dispensacionalismo. E vai ser 15 de novembro, agora, desse ano. É um feriado, cai na quarta-feira. Tá? A gente vai tá trabalhando isso aí. Peço também oração para todos, que a gente possa iniciar um trabalho e que esse trabalho ele possa ser repetido anualmente, né? Se Deus assim nos permitir. Valeu então, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima.